Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu tô trazendo aí o vídeo do canal do Thiago ZZB, 10 personagens que o Flash venceria e os que ele não venceria. Então, novamente trazendo esse quadro aí, né, dos personagens que acabam vencendo e os que ele não venceria. Só que normalmente esse tipo de personagem que eles trazem assim tem que ser personagens bem quebrados, né, que tem algum tipo de poder muito apelão ou que fez muita diferença nos quadrinhos, porque você entende que quão forte de fato ele é, né? Pô, o Flash, todo mundo sabe que esse personagem aqui tem tudo pra ser muito poderoso. O cara tem o soco de massa, né? Eu esqueci o nome exatamente. Como que era? É soco de massa mesmo que é o nome? Puta, não lembro exatamente. Além de outros poderes que o Flash tem, além de voltar no tempo, nossa, viajar entre o multiverso. Nossa, muitos poderes que o Flash tem, cara. Então, pra ele vencer os personagens que vai colocar aqui e os que vão vencer ele, tem que ser seres muito poderosos, né? Pra conseguir parar o Flash. Então, bora lá, vamos ver esse vídeo, vamos nessa. Um dos heróis mais poderosos da DC. Seu domínio sobre a velocidade lhe permite então realizar ações que nenhum outro herói consegue, incluindo então viajar no tempo, criar portais de dimensões distantes e até mesmo atravessar dimensões paralelas. Seu poder tem limites e alguns heróis ou personagens, né, no modo geral, seu poder não seria o suficiente para poder vencer. Dito isso, vamos então dar uma olhada nos 10 personagens que o Flash venceria e o que ele não conseguiria vencer. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo e hoje vamos falar então sobre o Flash, um dos personagens mais poderosos da DC quando a gente fala então em velocidade. Também quando a gente fala em velocidade, a gente lembra então que o Flash é um dos seres, um dos caras que é mais rápido da ficção, junto com o Sonic também, que é o também ser mais rápido também. E além disso, Flash também contém várias versões de várias eras, com vários ups de poder, que se destaca bastante. E nesse vídeo, vamos então falar dos personagens que o Flash venceria e os que ele não venceria, que inclusive vem mais rápido que a luz, que eu quero ver você se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like também maroto, mais rápido que você pode imaginar. Contar com você aqui no canal é uma enorme honra para mim. Vence Garou Cósmico. Garou Cósmico obteve então seu poder através do próprio God, em sua última esperança para poder derrotar o Saitama. Garou Cósmico então fez de tudo para poder derrotar o próprio Saitama, desde então copiar os golpes dele até mesmo deixar mais aprimorados, até mesmo sempre estando então em Aí eu estado de fico na evolução, e dúvida. a sua velocidade O Garou não também copia está todos nessa os tipos de bagagem habilidade também. A que ele questão vê? é, a comparação de feitos do Flash com o Garou, acredito que nem seria necessário abrir conversa, porque todos os efeitos que o Garou tem no mangá, anime ou webnovel não dá 1% dos feitos que o Flash nos quadrinhos tem. Mas o fato mas é, sei lá, os Garou poderes pode do copiar Garou. habilidades do seu oponente, e isso seria um problema, porque as habilidades do Flash, como por exemplo a vibração, Ele pode copiar né, qualquer Garou habilidade, poderia pelo aprender menos facilmente. mostrado ele Agora, a consegue copiar habilidade tudo. ou poder mais bruto do Flash, onde o Flash então usa diretamente a força de aceleração, a Speed Force, provavelmente o Garou não conseguiria ter acesso a isso. Mas, na minha opinião, numa comparação básica e rápida, Flash venceria só por causa de ter demonstrado feitos mais infinitivamente superiores. Também ter lidado também contra Não, por inimigos questão de mais feitos, poderosos, essa como por sim, exemplo de o fato, God o Flash teve Savitar, mais. Black Flash, Comparado ao Garou, o Garou não Darkseid, teve Superboy brilho Prime, depois que dentre ele outros. despertou Além como disso, Garou Flash também já Cósmico. lidou contra caras Afinal, ele que enfrentou já o ser mais poderoso como, por exemplo, o próprio um dos seres mais Amazon, poderosos do universo dele. Homem-Coisa, Marvel, assim como o Monstro Então, Próximo da DC, que é bastante eu não poderoso, sei, né? o Teria que- Homem-Coisa da Marvel também, ele se é for por bastante feitos, poderoso. ele perderia Eu diria mesmo, que Garou. ambos são praticamente iguais, tá? Só que o Mas por Homem-Coisa, habilidade ele é eu um fico ser na nexo da dúvida. realidade da Marvel. Ele também é um dos seres mais fortes da Marvel, tanto na cosmologia como também em feitos. Ele então rejeitou o sonho, desafiando então e também sobrevivendo no final dele, destruindo então o nexo de todas as realidades. E isso é só uma coisa básica, o normal, porque depois que ele consegue o cajado do criador e se funde com Adam Cadmoon, se tornando então o guardião do sonho, ele se torna então o mais poderoso. Em comparação, seria tipo o Flash tentar acabar com todo o verde da DC, onde então o Monstro Pântano consegue esse poder. O Homem-Coisa conseguiria então vencer o Flash com facilidade. Vence Mulher Maravilha. Flash e Mulher Maravilha já tiveram então várias lutas. Na maioria delas, a Diana não se deu muito bem. Apesar dela ser tão forte e resistente, Flash também sempre mostrou sua velocidade, onde ele pode aumentar bastante a sua força também para poder machucar os seus inimigos ou seus adversários. Tanto quanto um kryptoniano pode aumentar sua força também. Além disso, o fator de velocidade ajuda muito o Flash a desviar de golpes, por exemplo, que a Diana vai dar, o que também dá bastante vantagem para ele. Mesmo que ela então prenda ele no seu próprio laço da verdade,
Flash também é capaz de se soltar só vibrando o seu corpo, como já fez algumas vezes. A real mesmo é que o Flash, mesmo lutando contra ela, sem se soltar muito, Flash ainda assim conseguiria ter muita vantagem para poder vencer a Diana. Perde Pesadelo Marvel. Pesadelo é um dos muitos antigos inimigos do Doutor Estranho, extremamente poderoso. Só para ter uma ideia, tá? Ao canalizar um terço dos sonhos da Terra, Pesadelo então aprisionou a eternidade e colocou o ser abstrato em um sonho eterno. Se não fosse pelo próprio Doutor Estranho, a eternidade não teria então escapado. Pesadelo também enfrentou o próprio pai de todos, Thor, e o rei Loki, sendo então derrotado apenas por um único ataque furtivo de um boneco de neve alimentado pelas pedras de Norne. Seu poder usado também pelo próprio Rei do Caos foi capaz então de destruir todas as mentes mortais que ele toca. Ele também quebrou as faixas carmesinas do Cyttorak, algo que o Donald Blake, extremamente poderoso, não conseguiu. Enfim, fora que o Pesadelo também já derrotou a Eternidade, Lorde do Caos da Ordem, Morte, Tribunal Vivo, Entidade Amor, entre muitos outros seres. Colocar o Flash para poder dormir seria uma tarefa fácil para ele. Vence Surfista Prateado. Surfista Prateado é um dos seres mais rápidos da Marvel. Isso dá o fato dele ser justamente conter um poder imenso cósmico. Ele é capaz então facilmente de ultrapassar a velocidade da luz. Ele também foi capaz então de viajar a anos-luz em segundos. Ele também é capaz então de viajar no tempo à vontade, como quando ele prendeu o Drock no futuro e o deixou pra lá. Mas por mais que o Surfista Prateado seja então um cara ultra mega poderoso, rápido também, Flash também por outro lado já mostrou também o quão poderoso ele é. Flash não apenas pode ultrapassar a luz, mas também deixa então fótons para trás. Ele também é capaz então de superar a implosão do universo. Outra coisa também é que ele pode ultrapassar o próprio inimigo da vida, a morte, uma corrida tão insana que o Flash demonstrou. Por mais que o Surfista Prateado ele seja rápido, Flash ele tem velocidade, habilidade e poder, principalmente com a Speed Force, para poder contra-atacar o poder cósmico do próprio Surfista Prateado. Afinal, a Speed Force é uma das forças principais da DC. Perde Sentry ou Sentinela? Olha, eu sei que essa luta seria muito interessante. Seria tipo enfrentar um Superman, só que 10 vezes com mais habilidade. Não seria fácil, mas o Flash sofreria bastante, principalmente se a entidade Void estiver envolvida, pois assim como o Pesadelo que poderia então colocar o Flash para poder dormir, Void também é uma entidade que mexe então com escuridão, mente, e nem mesmo os maiores telepatas da Marvel, Vingadores, X-Men, Quarteto Fantásticos, magos, seres cósmicos, até mesmo entidades, conseguiram parar o Sentry. É lógico que seria uma luta bem difícil. A capacidade do Flash de usar o tempo ao seu favor, principalmente então matar ele no passado, não adiantaria muito, pois já tentaram fazer isso com o Sentinela várias vezes. Mas para o próprio Sentry vencer, ele teria alguns requisitos para poder ter como vantagem. Por exemplo, diversas habilidades, resistência então praticamente a mesma que o Flash tem, se não for a mais alta, né? Maior força, imortal e principalmente o Void. Se você colocar essas coisas na balança, Sentinela então poderia sim vencer. Vence Thor, Jane Foster. Jane Foster é tão poderosa quanto o próprio Thor. Ambos já tiveram então uma certa rivalidade nos quadrinhos, para ver quem era o mais forte. Em questão de feitos, Thor tem uma bagagem bem maior do que a Jane Foster. Mas essa luta dela contra o Flash poderia ser interessante, porque a Jane Foster poderia então dar um bom trabalho pro próprio Flash. Porque além dela ficar então poderosa e enfrentar gigantes de gelo, Odin, entidades como Força Fênix, Mongog, Gladiador e muitos outros, tirando então essa versão dela com o poder da Valkyria, a Jane Foster com o poder do Thor, pra mim não conseguiria vencer o Flash não. Perde Mulher Leopardo. Mais conhecida como Minerva, a Mulher Leopardo não pode ser menosprezada. Ela então está entre uma das mais rápidas da DC. E não se engane que ela então seria surrada completamente pelo Flash. É lógico que eu não estou considerando aqui o Flash auge, mas a própria Minerva já venceu o Flash algumas vezes e, para falar a verdade, quase matou ele. Não é só isso, mas como também Superman, Mulher Maravilha, Poseidon, Hera e muitos outros. A Cheetah é praticamente então uma semideus ou uma semideusa autorizada pela divindade vegetal Urk-Kartaga. Ela tem uma super força, velocidade, garras e também dentes que parecem ser capazes de cortar qualquer coisa, especialmente desde que um revestimento de suas garras estão na lágrima da extinção. A Minerva também tem seus próprios adoradores. Ela então só precisa então de uma chance para poder ferir o Flash gravemente, para poder deixar ele no chão e também finalizar o serviço. Vence Kang, o Conquistador. O grande inimigo da Marvel do MCU, o Kang, é um guerreiro altamente treinado, um inventor e um mestre estrategista. Inigualável quando se trata então de física do tempo. Kang tem então experiência de várias vidas e é o conquistador final do próprio multiverso. Apesar de não ter superpoderes naturais, Kang tem uma vontade indomável, uma inteligência também e um super gênio absurdamente alta. Ele aprendeu a usar seu dispositivo do tempo do próprio benfeitor e se tornou então um especialista na própria tecnologia
avançada do seu próprio futuro, criando então uma armadura de batalha que o dotou com que pareciam com habilidades sobre-humanas. O Kang e seus duplicados que ele criou inadvertidamente por meio de paradoxos de viagem no tempo podem então ser localizados em qualquer lugar do multiverso. Ele derrotou também conquistou vários impérios galácticos. Ele também tem máquinas capazes então de parar o tempo e ele também pode parar o tempo à vontade. Ele também tem uma máquina então de capaz de destruir as linhas do tempo inteiras. É lógico que o Kang não é o primeiro cara e também nem vai ser o último cara a lidar com linha do tempo, multiversos e também linhas temporais. Flash é um dos causadores ou o causador principal de todos os problemas que envolvem multiversos, linha do tempo e reboot da DC. E falar sobre o tempo e velocidade é algo que é até mesmo casual para o próprio Flash. Se o Kang precisa então da sua tecnologia, o Flash faz isso parecer normal sem precisar de nada. Além de que a velocidade do próprio Flash processa as coisas em sua mente em questão de, cara, instantâneo. E é uma das vantagens para poder vencer o próprio Kang também. Perde Papaléguas. Papaléguas é um dos corredores mais rápidos da ficção. Ele está então sempre fugindo Ele tem a do próprio Cartoon Coyote, Force, né? que pretende então comer o Papaléguas de qualquer maneira. Mesmo o Coyote então usando as suas armadilhas Umas e armas das habilidades para mais poder pegar quebradas. o Papaléguas. Papaléguas então sempre então consegue então escapar e ser mais rápido que o próprio Coyote. Mas a realidade é, o que estamos falando aqui é sobre um personagem Cartoon, e que um personagem Cartoon contém é a Toon Force, e que não é nada mais do que um poder bem poderoso de alteração da realidade. Leis da física, o conceito para personagens que usam a Toon Force não significa nada. Na minha opinião, o Flash lidar com o personagem da Toon Force seria complicado, porque tudo que ele tentaria fazer, a Toon Force contrariaria tudo. Mas e você? Quem você acha que vence o Eu não sei, né? No caso aqui eu ficaria com a minha dúvida para alguns personagens aqui que o Flash venceria ou que alguns que ele perderia. Porque, tipo, se eu não me engano, o Ken, ele é um vilão tão poderoso, por quê? Porque se eu não sei se é isso mesmo, porque os spoilers que eu peguei desse personagem, porque eu não leio os quadrinhos, então eu não conheço ao todo. Mas esse tipo de personagem, porque ele tem um poder que é, tipo, ele existe em todas as linhas do tempo, né? Tipo, em todas as realidades, né? Tipo, tanto no passado, presente e futuro. Então, se eu não me engano, o Kang, pra você matar ele, você teria que matar ele em todas as linhas do tempo, né? Pra poder, de fato, matar o Kang. Por ele existir em todas as linhas do tempo, de fato, não tem como matar ele. Porque ele, por causa disso, ele meio que se torna um imortal, né? Porque você mata ele numa linha do tempo, mas ele vai retornar de uma outra linha do tempo, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. Não sei se é esse personagem que tem esse tipo de poder ou será outro, mas eu acho que é o Kang, o Conquistador mesmo. Que o único jeito de você matar ele é matando ele em todas as linhas do tempo ao mesmo tempo, porque é o único jeito de fato destruir ele. Porque não importa se você mata ele no futuro, ele vai estar existindo no passado. Se você mata ele no passado, ele vai estar existindo no futuro, no presente. Se você mata no presente, então, tipo, é bem complicado esse tipo de personagem. Então eu ficaria na minha dúvida. Mesmo o Flash sendo tão poderoso, causando várias catástrofes, né? Ele mesmo é o causador de vários reboots da DC. Tipo, ainda assim eu ficaria na minha dúvida com esse tipo de personagem. Mas outros tipos de personagens que foram aparecendo também eu fico na dúvida. Então é complicado eu pegar e falar aqui uma coisa não conhecendo o personagem em si, né? A história também. Porque, tipo, o Flash eu sei, a maioria dos feitos que ele teve, mas dos outros personagens é bem pouca coisa que eu no caso, sei. Então não tem como eu ficar discordando aqui falando que, ah, não, ele não venceria tal personagem, ele venceria. Então, mas eu quis mencionar o Kang por causa desse fato. Porque se ele de fato existe em várias linhas do tempo, o Flash, mesmo o Flash viajando entre os multiversos tudo, ainda assim seria complicado, não? Bom, não sei, né? Tipo, o Flash tem vários feitos muito foda também. Então é complicado ficar falando uma coisa aqui sem entender ao todo, né? Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí um vídeo, uma música que tá reagindo, beleza? Manda nessa, falou, até a próxima e fui.